Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos que guardar o nosso pé. É claro que no sentido do texto aqui tem um outro propósito, mas a gente também tem que guardar o nosso pé. A gente tem que preservar o nosso pé, o nosso corpo, de pisar em determinados locais. Locais onde a presença de Deus não está, locais onde Deus não é glorificado, não é honrado. Evite tais locais. Evite, irmãos, locais que você sabe que só vai haver palavras ofensivas, locais, ambientes de multidões, onde o pecado vai imperar. Guarda o seu pé. Evite tais locais. Ah, não, mas é só diversão, eu não vou lá por causa disso. Mas evita, irmão. Evita, porque é o território do inimigo. E no território do inimigo acaba sempre sobrando, principalmente para quem não devia estar lá. Então, guarda o seu pé. Mas aqui o texto diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, nós temos que guardar o pé quando entrarmos na casa do Senhor. O que significa isso? Significa respeitar a casa de Deus. Significa ter reverência à casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus é uma casa santa, é uma casa sagrada, e nós temos que nos conduzir e nos portar da maneira adequada. Então, na casa de Deus, na igreja do Senhor, guarde. E se a sua casa é uma casa de Deus, também porte-se com reverência. Porte-se, irmãos. Respeite a Deus. Respeite a presença de Deus sempre. Irmãos, não é do seu jeito. Muitas vezes você pode até falar: não, mas eu me sinto bem desse jeito. Mas não importa como você se sente. O que importa é como Deus se sente. É respeito ao Senhor. Não é mais do nosso jeito, irmãos. Aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que anda segundo a palavra, não é mais do nosso jeito, é do jeito de Deus. É Ele que comanda. Então respeite o ambiente. Todo lugar tem regras, todo lugar tem um protocolo. É fundamental respeitar, porque você respeita outros. Se você for num departamento qualquer, você vai respeitar as normas desse departamento. E por que na casa de Deus não vai respeitar? No departamento maior, que é o departamento que é a casa do Senhor. Irmãos, então nós devemos ter reverência diante de Deus. Eu tenho visto agora, vocês podem até tirar o sapato em mim se quiserem, né? Mas eu tenho visto agora esse templo de Salomão, né? Além da bela construção, como os pastores se conduzem lá, com éfode, com uma vestimenta adequada. Isso é respeito, isso é reverência, irmãos, né? Ah, não precisa disso. Isso é respeito, isso é reverência. Na época anterior, na época do Senhor, havia essas coisas. É um sinal de respeito, um sinal de reverência. Isso agrada a Deus, não é de qualquer jeito, entendeu? E é importante isso, irmãos, porque você não vai querer que alguém chegue na sua casa de qualquer maneira. Você faz lá uma festa, vamos dizer, de aniversário de alguém, e chega lá um convidado de pijama. Como é que você vai se sentir, irmão? Vai ficar chateado, ele não está respeitando. Então, é necessário que a gente respeite a casa do Senhor. Tudo que é de Deus tem que ser tratado com respeito e santidade. E aqui diz: e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Qual é o objetivo quando você vai na casa do Senhor? O objetivo maior é ouvirmos. É claro que você vem para louvar, é claro que você vem para adorar, é claro que você vem para clamar, né? Mas o objetivo maior é ouvir.
ouvir aquilo que vai transformar a sua vida, ouvir a palavra do seu Deus, aprender os ensinamentos da palavra. Isso é o mais importante, irmãos. Isso é o mais importante, porque o ensinamento da palavra tem mudado as nossas vidas e vai mudar cada vez mais. Quanto mais a gente se aprofunda no entendimento, no conhecimento da palavra, mais nós somos iluminados, né? Mais a gente deixa de ser criança, vamos dizer assim, mais a gente tira, vamos dizer assim, uma ligaçãozinha com o mundo, a gente fica mais espiritual. Então o objetivo sempre deve ser ouvir. A gente sabe que às vezes alguns jovens, né, vêm para se reunir, para conversar, para bater papo, mas não perca de mente o objetivo maior, ouvir a palavra do Senhor, né? E tem alguns que vêm para fazer sacrifício, para fazer penitências, coisas que Deus não pediu, irmãos. E aqui, nessa época, muitos iam para a casa do Senhor para oferecer sacrifício de tolos, como diz o versículo 1. Irmãos, Deus não pediu sacrifício para ninguém, né? Deus, Ele pede obediência à sua palavra, irmãos. Sacrifício é uma coisa inventada por alguém desobediente à palavra. A pessoa não obedece à palavra e depois tenta compensar essa desobediência, essa rebeldia com sacrifícios, tentando, desculpe, irmãos, enganar Deus, tentando subornar a Deus com sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, né? Faça o que Deus ordena, cumpra os mandamentos do Senhor, não invente nada. Eu vou fazer isso. Jejum está na palavra, glória a Deus, mas o jejum, ele tem que ter um propósito, ele não pode ser uma coisa sistemática, senão ele perde o propósito, né? Mas não fique inventando o jejum para tentar encobrir uma desobediência à palavra. A pessoa não perdoa alguém que tem que perdoar, mas ao invés disso começa a fazer sacrifício e começa a fazer jejum à torta direita, né? Tentando cobrir uma coisa com outra. Não existe isso, irmãos. Não tem esse tipo de negociata com o Senhor, não tem tentativa de suborno com Deus, né? Ou você obedece, não tem indulgência. Antigamente, né, século passado, havia um termo de indulgência. Você pagava pelas suas falhas, pelas suas faltas. Não, irmão, você tem que se corrigir, pedir perdão e obedecer, e não tentar de uma maneira ou de outra compensar a sua desobediência. E tem, até hoje, muitos fazem isso. Não perca o seu tempo, não se iluda, não tente a pessoa está se enganando, né? Olha, eu não estou conseguindo obedecer a palavra, Senhor, me perdoe e ajuda-me a obedecê-la. É isso que tem que ser colocado. E não tem, eu não estou obedecendo a palavra, mas eu estou dando o dízimo em dobro. Que é isso? Isso não está na palavra, Deus não te pediu isso. Fala aquilo que Deus ordena e não aquilo que você inventou, né? O versículo 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Fala para o seu irmão do lado, que sejam poucas suas palavras. Irmão, não é porque apareceu aí uma peça de teatro muito bem feita que a gente não vai descartar esse mecanismo, né? Muitas vezes é quando você fala para alguma coisa para o seu irmão do lado, você está acordando o seu irmão do lado aí, né? Então, sejam poucas as tuas palavras, diz o Espírito Santo de Deus. Sejam poucas as tuas palavras, diz o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nunca se precipite ao falar. Pense antes, filho. Parece o elementar, parece ser o óbvio ululante,
Mas quantas pessoas vivem falando sem pensar? Pense antes, raciocine, irmão, medite, não deixe as suas emoções falarem, não deixe os seus desejos falarem, não deixe as suas vontades pronunciarem palavras. Medite, pense, analise e depois você fala. Mas que sejam poucas tuas palavras, como diz aqui, principalmente diante de Deus, porque Deus sabe tudo de você, tudo, muito mais do que você se conhece. É claro que tem coisas que Deus quer que você verbalize para Ele, que você confesse, isso é confissão, mas não adianta querer se justificar diante de Deus, que sejam poucas as suas palavras, e olha, que sejam poucas suas palavras com todos, com todas as pessoas, Então quando você fala, medite, não divague, não fique divagando e falando, não fique pensando e falando, pensa primeiro, não enrole, sejam poucas as suas palavras. Tem pessoas que começam a enrolar, faltou argumento, irmão, fica quieto, passa para outro ponto, não queira enrolar, irmãos, passa para outro ponto, passa para outro versículo, pregadores, não tente enrolar com coisas que não vão agregar nada, e muitas vezes só vão atrapalhar, muitas vezes só vai confundir a cabeça de quem está ouvindo. Uma coisa é ir direto ao ponto, sempre vá direto ao ponto, fale e ore com objetividade. Quem se julga objetivo aqui? O nosso Senhor era objetivo, irmãos. Às vezes quando você não é objetivo, você confunde a cabeça de quem está ouvindo, você não transmite da maneira adequada, Então quando você orar, tem até um modelo de oração que é do Pai Nosso, simples, direto, objetivo, mas você pode fazer a sua oração. Por exemplo, eu fiz uma para apresentar a vocês aqui, Feche os seus olhos, por favor. Não precisa repetir, não. Eu oro. Santíssimo Senhor Todo-Poderoso, Deus majestoso, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Senhor, sou falho, pecador, mas creio em Ti, creio no Seu poder, creio na Sua palavra, creio nas Suas misericórdias e creio em todas as Suas promessas. E clamo, rogo, Senhor, pelo cumprimento de Suas promessas, de cura, de libertação, sobre toda situação adversa, toda situação de enfermidade e de prisão, que o Senhor conhece muito bem. Senhor, em função da minha fé, das intercessões que tenho recebido, em função do Seu amor e das Suas promessas, eu clamo que faças um milagre em mim. Eu creio e crendo te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não é uma oração curta, é objetiva, não tem enrolação, não tem empolação, não tem palavras que você vai buscar que nem os dicionários atuais trazem, palavras antigas, Então a oração, ela tem que ser objetiva, a oração, ela tem que ser sucinta, e as nossas palavras têm que ser poucas palavras, como o Senhor quer e registrou aqui. Quanto menos nós falarmos, menos nós vamos nos contaminar e contaminar outros. Então é importante, irmãos, é importante a gente ser mais objetivo, mais sucinto, Muitas vezes você vai fazer uma prova, muitas vezes você vai fazer lá um teste qualquer. Se você ficar enrolando muito,
o tempo acaba e você não responde. Mas se você for objetivo, você responde tudo. Não é verdade isso? Então, nós precisamos adquirir esse hábito, não só pelos benefícios, mas porque a palavra do nosso Deus assim o diz, que sejam poucas as suas palavras. Versículo 3 diz: da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quem pensa muito, quem imagina muitas coisas, acaba sonhando muito. É um sonhador. A gente tem que ter sonhos, objetivos, planos, mas não podemos ser sonhadores. Não podemos ser sonhadores, né? Sonhar é bom, desde que os sonhos sejam os sonhos de Deus, aprovados por Deus, e não ilusões. Porque o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele coloca um monte de ilusão na cabeça da pessoa e tenta vender essa ilusão como sendo um sonho. Aí vem alguém e fala: não desista do seu sonho. E a pessoa fica perseverando numa ilusão que o diabo colocou na cabeça dela. E isso acaba levando a pessoa à frustração, né, num caminho errado. Irmão, submeta os seus sonhos a Deus, a palavra de Deus. Se não passar, se não concordar, não vem de Deus, irmãos. Tome muito cuidado com isso. Sonhe com o cumprimento das promessas de Deus e não com aquilo que o diabo botou na sua cabeça, né? Às vezes são sonhos até proibidos. Gente casada aí sonhando com um artista. Isso é sonho do diabo, né? E fica sonhando, né? Alimentando esse sonho e fica frustrado. É pura perturbação, irmãos. O que é perturbação? Um monte de coisa na mente da pessoa que foi lançada pelo diabo. Nesse meio tem lá sonhos e desejos absurdos, né? Mas esse versículo diz algo contundente. E a voz do tolo. Alguém já ouviu um tolo falar? Já ouviu a voz do tolo? Todos nós já ouvimos, porque a voz do tolo, ela é reconhecida pela multidão das palavras. Diz aqui, o tolo, ele é identificado pela multidão das suas palavras. Se não for alguém cuja profissão é falar, porque tem muita gente que tem como profissão falar, cuja profissão é ler, ensinar, professor, pastor, pregar, ou mesmo locutor, relatar. Se a pessoa nas conversas normais está falando muito, pode olhar na testa dela, tem uma plaquinha de tolo, invisível. Invisível a nossa visão, mas visível no mundo espiritual. Por isso que esse texto todo fala: sejam poucas as suas palavras. Sejam poucas. Porque quando você fala muito, você se contamina os outros, você dá arma para o diabo, porque o diabo não sabe o que você pensa, ele só passa a saber quando você começa a falar, né? Só tem coisa ruim. Então fale pouco, sejam poucas as suas palavras, principalmente nos momentos de crises, né? Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que não votes do que votes e não pagues. Irmãos, uma outra característica do tolo, que ele vive prometendo e não cumpre. Ele faz voto, promessa e não cumpre, porque ele não pensa, porque ele não medita, porque ele não raciocina antes. Ele vai falando. Um sábio, uma pessoa sábia, ela avalia não se ela tem todos os recursos de cumprir, mas ela avalia se ela tem fé para cumprir, né? Aí ela faz o voto, aí ela promete, e ela sempre cumpre o que prometeu. E por isso, essa pessoa tem crédito, né? Crédito com todos. Irmãos, só para dar um exemplo, que sejam poucas as suas palavras. Deus Pai
No Novo Testamento, ele só falou 3 vezes. E as 3 vezes sobre o Filho. Esse é meu filho em quem me comprazo. Esse meu filho em quem me comprazo. Esse meu filho, a ele ouvi. 3 vezes no Novo Testamento Deus Pai falou. Mas cumpriu todas as suas promessas escritas. O Senhor Jesus, ele estava sendo interrogado lá em Mateus 26, 62 a 64. Estavam injustiçando ele, falando em verdade sobre ele, mentindo sobre ele. E o que ele fez? Ele silenciava diante das acusações, né? E ele espantava as pessoas que estavam acusando injustamente. Pilatos sabia que as acusações eram injustas, mas não viu o Senhor Jesus ficar se defendendo, se justificando. Irmãos, sejam poucas suas palavras, que sejam poucas as suas palavras, porque quem fala muito, pensa pouco, não tem tempo para pensar. Está falando, né? Nós temos que ouvir, né? Para aprender. Então quem fala muito não ouve o que está falando, então não aprende, aprende pouco. Nós precisamos falar menos, ser mais seletivos ao falar. O Senhor Jesus, ele passava a noite orando ao Pai, né? Mas ele não ficava o tempo todo falando, ele ouvia o Pai. Principalmente nos momentos difíceis, é necessário ouvir muito mais. Então, a palavra de Deus diz, em vários textos de Apocalipse, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Então, um segredo é ouvir. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje. Seja mais seletivo ao falar, que sejam poucas suas palavras. Não se condene pelas suas palavras. Não se contamine pelas suas palavras. Não contamine os outros pelas suas. Às vezes, irmãos, tem pessoas que são contaminadas por uma palavra e carregam isso pela vida toda. Uma palavra que foi dita num momento desnecessário, inadequada, que não devia ter sido dita. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos, próprias mãos. O que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba. Irmão, você sabia que quem fala muito é soberbo? Porque está querendo se mostrar, né? Mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O sábio que fala pouco, ele é preservado pelos seus lábios, pelas suas palavras. Então diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como é que se edifica uma casa? Como é que se conduz uma mulher sábia? Faz a coisa certa na hora certa, né? Agora a mulher tola, como é que ela destrói uma casa? Com as suas palavras. Porque ela fala muito, contamina todo mundo, né? Deixa de fazer algumas coisas porque está falando, né? É só dar uma olhadinha na conta telefônica, às vezes, dá uma ideia, né? Então, a pessoa, vamos dizer assim, que não é sábia, ela sempre quer se justificar. Sempre. A pessoa que não é sábia, ela sempre quer dar a última palavra, né? A pessoa que não é sábia, ela não quer aprender, porque ela não aceita ouvir. Então ela não quer aprender. E a pessoa que não é sábia sempre acha que tem razão em tudo. Não tem sabedoria. A principal característica de um sábio é reconhecer que ele precisa aprender e aprender muito. E para isso, ele tem que ouvir.
ouvir todo mundo, ouvir as pessoas certas, que trazem as informações certas. Eu preciso aprender a respeito, vamos assim dizer, de informática. Eu não vou ficar perguntando para qualquer um. Eu vou lá perguntar para um especialista. Eu vou lá perguntar por quem se destaca nessa área. Tá? Eu preciso aprender alguma coisa a respeito de uma determinada enfermidade. Eu não vou perguntar a qualquer um. Eu vou perguntar a um especialista naquela enfermidade. Assim que age um sábio. Ele sempre procura ouvir especialistas. O Senhor Jesus, com 12 anos de idade, ele estava ouvindo os doutores. Mas ele cresceu tanto em sabedoria, que depois ele pregava, os doutores vinham ouvi-lo. Então, irmãos, é importante. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Devemos ser imitadores de Cristo. Lá em Isaías 53:7, a palavra do Senhor diz que ele foi torturado, que ele foi moído, e ele não abriu a sua boca. É o que diz lá. Então, vamos até lá então, né? Provérbios, vamos até Isaías. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por quê, irmãos? Porque em certas ocasiões não adianta falar. Em certas ocasiões o silêncio vale muito mais. O silêncio é muito mais precioso. O silêncio vai fazer com que a temperatura baixe. O silêncio vai fazer com que as pessoas ouçam, parem para ouvir. Então, não queira ficar se justificando. Eu fiz isso por causa de, e por causa de. Não. Então não queira sempre dar a última palavra. Não queira deixar de aprender. Aprenda, irmãos, né? Então, quem fala muito acaba se traindo. Está se traindo e acaba traindo os outros. Minha boca é um túmulo. Falou para mim, minha boca é um túmulo. Mas como ele fala muito, ele deixa escapar. Ele pode até ter a intenção de não contar, mas ele tem o hábito de falar muito, ele deixa escapar. Acaba contando. Não é isso? Não acontece isso? Então precisa ter muito cuidado com as palavras. E outra coisa, irmãos. Aí pisaram no meu calcanhar aqui. É uma característica de uma pessoa ansiosa, né? Vai falar muito. É característica de uma pessoa precipitada. Às vezes a pessoa se precipita e vai falando sem pensar. Pensa pouco. E a pessoa que pensa pouco, ela produz menos, né? A pessoa que não reserva tempo para pensar, ou fala mais, usa o tempo de pensar para falar, ela cai fácil nas armadilhas do inimigo. Lembra do Pedro, pessoal? Perguntaram para o Pedro: o senhor mestre não paga os impostos aí dos estrangeiros? O Pedro pensou antes de responder, irmãos? Pensou coisa nenhuma. Ele foi precipitado, meio ansioso, e foi falando, e falou que não devia, né? E muitas vezes acontece isso. Às vezes você promete alguma coisa, isso já aconteceu com você. Você promete alguma coisa, aí depois você pensa assim, fala: por que eu fui prometer isso? Quer dizer, você pensou depois, você devia ter pensado antes, né? Então, e tem uma outra coisa, irmão, sobre falar. Nunca fale com o inimigo. Esse negócio de ficar entrevistando o demônio está errado, irmãos. Porque um A que ele falar pode te contaminar. Então nunca fale com o inimigo. Nunca deixe o inimigo falar. Faça como o Senhor Jesus. Cala-te e sai. Expulse-o em nome de Jesus. Então nós vamos crescer em sabedoria. Porque a pessoa sábia, ela se valoriza, né? Ela valoriza as suas palavras.
ela não fica soltando a torta direita, tá? E quando ela fala, todo mundo para ouvir, tá? É como era o Gamaliel, né? Que era lá o sábio lá em Atos capítulo 5, né? E às vezes, irmãos, a pessoa passa por sábio porque fala pouco. Eu nunca vou esquecer um filme do Peter Sellers chamado Muito Além do Jardim. Quem assistiu esse filme? Ele era um retardado mental e era jardineiro. Ele só entendia de jardim e só falava de jardim. Tudo que perguntavam a ele, ele respondia como se tudo fosse uma planta ou se fosse relacionado ao jardim. Ele chegou a ser consultor do primeiro-ministro da Inglaterra. Falava pouco, falava nada. E tudo que falava é relacionado àquilo que ele conhecia, que era jardim. Ele era tido como sábio. E na realidade ele era um retardado mental, né? Esse filme é um exemplo disso daí. Então, se valorize, seja sábio, que sejam poucas as suas palavras, como diz aqui Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, pelo que sejam poucas as tuas palavras. As palavras têm que edificar e não contaminar. E palavra que edifica tem que ser pensada, lapidada, valorizada. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Glória a Deus.